Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Fator na sua casa. A aula de hoje é uma das aulas mais esperadas por vocês. É justamente a aula em que a gente vai aprender a desenvolver questões de análise combinatória sem o uso de fórmulas. Então você vai aprender ao fim dessa aula a resolver qualquer questão de análise combinatória sem utilizar fórmulas. Prepara o papel e a caneta aí, bora para a aula. Iniciando nossa aula então, gente, o objetivo do nosso encontro de hoje é te ensinar a fazer questões de análise combinatória sem fórmulas. Repara que os dois exemplos que vão nortear a nossa aula de hoje, esse e esse, são exatamente os mesmos exemplos que eu trabalhei com vocês na aula da semana passada. Então, por favor, quem ainda não assistiu, é importante que você vá lá e assista. O nome da aula é Diferenciando Arranjo e Combinação. E essa aula a gente aprendeu a resolver questões de análise combinatória com fórmulas. Na aula de hoje, a gente vai fazer exatamente as mesmas questões que a gente trabalhou lá, porém utilizando apenas o raciocínio e não a memorização de relações. Então aqui, qual a quantidade de duplas distintas a gente pode formar com os jogadores A, B, C, D e E? Como a gente aprendeu a fazer isso? A gente analisava, né? A dupla AB, ela é igual ou diferente da dupla BA? A dupla B é exatamente igual à dupla BA. Eu e você é a mesma coisa que você e eu. E você dizia, opa, eu troquei a ordem entre os elementos e a igualdade se manteve. Então a gente dizia que a ordem entre os elementos que compõem a dupla não importa. E toda vez que a ordem não importa, a gente aprendeu que a gente deveria utilizar uma combinação. Então, para eu encontrar a quantidade de duplas que tu pode formar tendo esses 5 jogadores, você fazia combinação, tem 5 jogadores e tu quer formar duplas. Combinação de 5, 2 a 2, era só fazer a continha, 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Você vai ter que a combinação de 5, 2 a 2, isso aqui dava exatamente 10 duplas. Então, com os jogadores A, B, C, D e E, tu consegue formar 10 duplas. Quais seriam as 10 duplas? A com B, A com C, A com D, A com E. B com C, B com D, B com E. C com D, C com E, D com E. São as 10 duplas. Mas o objetivo da aula de hoje é a gente resolver esse problema sem utilizar fórmulas. Então, como eu consigo resolver esse problema sem utilizar fórmula nenhuma? Resolvendo esse problema sem utilizar fórmula é assim, eu quero formar uma dupla, então 2 tracinhos. Quantas desses jogadores podem ocupar a primeira posição na dupla? 5. E quantos desses jogadores podem ocupar a segunda? Se antes tu tinha 5 e tu já colocou um aqui, 4. Aí tem um detalhe. Se você multiplica 5 vezes 4, você erra a questão. Por quê? Porque quando a gente analisar a dupla AB, ela é exatamente igual à dupla BA. Então tem que dividir isso por 2 fatorial, que é o fatorial da quantidade de elementos. Se fosse 3, não quisesse formar duplas, trios, tu ia dividir por 3 fatorial. Aqui tu tem 20 meios, e 20 meios a gente chega ao mesmo número de duplas que a gente fez utilizando fórmulas. Pegaram a ideia? Então você pode se desenvolver em questões de análise combinatória apenas através de uma linha de raciocínio. Vamos para o outro exemplo que norteou a nossa aula passada e também eu vou utilizar nessa aula de hoje. Qual a quantidade de números de 2 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5? Então vamos analisar. O número 12, ele é igual ou diferente do número 21? O número 12 ele é diferente do número 21. Então quando tu troca a ordem entre os elementos, a igualdade muda. Quando a igualdade muda, a gente diz que a ordem entre os algarismos importa. E toda vez que a ordem importa, a gente diz que precisamos usar um arranjo. Então, para eu encontrar a quantidade de números de 2 algarismos distintos que eu posso formar com esses dígitos, eu tenho que fazer um arranjo de tem 5 e eu quero formar números de 2 algarismos. O arranjo é 5 fatorial sobre 5 menos 2, que é 3 fatorial. Você vai ter que o arranjo de 5, 2 a 2 vale 20. Então, tu consegue formar 20 números, tá? De 2 algarismos distintos, tendo esses 5 aqui. Aí tu fala, Renato, o objetivo dessa aula é a gente fazer sem fórmula. Isso, sem fórmula. Então, vamos analisar. Eu tenho o primeiro, né? E tenho o segundo. A gente sabe que o número 12
ele é diferente do número 21. Então eu não tenho que ficar preocupado, como eu fiquei preocupado aqui quando esses são iguais, por dividir pelo fatorial. Porque aqui não vai necessitar, por exemplo, quantos elementos eu tenho para o primeiro? 5. E quantos elementos eu tenho para o segundo? 4. 5 vezes 4 é o quê? 20, que são os mesmos 20 que aqui estão. Só um detalhe, gente. Repara que eu quero formar números com elementos que são o quê? Distintos, hein? Se não tivesse a palavra distintos, tu não pode esquecer de contar o número 11, o número 22, o 33, o 44 e o 55. Tanto para somar 5 unidades aqui, como para somar 5 unidades aqui. Na questão dos jogadores, não existindo a palavra distinto, não faz sentido, né? Porque eu não consigo formar dupla comigo mesmo, tá? Então a questão de análise combinatória exige que você fique bem atento a esses detalhes para você conseguir contar da forma correta. Então esses são os parâmetros da aula de hoje. Lembrando que a aula de hoje ela teve um único objetivo: te ensinar a resolver questões de análise combinatória, seja elas questões que você normalmente resolve utilizando combinação ou arranjo, sem a fórmula da combinação do arranjo. Beleza? É isso, até a próxima. Tchau, tchau.